Salve, tropa! Professor Gabriel Alves aqui. Sou seu professor de leis específicas, beleza? E na aula de hoje a gente vai ver as resoluções de questões do Código da Polícia Militar, conforme prometido lá na quarta-feira, que eu falei que ia ter hoje, terça e quarta também, resolução de questões do Código da Polícia Militar, do regime disciplinar, regime de ética da Polícia Militar do Paraná e também dos militares estaduais do Paraná e também sobre a lei orgânica ali das polícias militares, beleza? Então, assim, conforme prometido aí, estamos honrando aí mais uma promessa com vocês. Espero que seja de bom usufruto aí do conteúdo de vocês aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou policial militar aqui do estado do Paraná, atuo mais precisamente na região de Curitiba, beleza? Sou recruta, digamos assim, né? Formado da turma de 2022 e estamos aí galgando êxito estamos tentando desenrolar um pouquinho na parte de legislação específica, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer novidade que vocês queiram aí, manda contato comigo ali. Na descrição do vídeo aqui tem meu Instagram, tem outros contatos aí também, caso precise. E se você veio do Bozano, me dá um roupa aí também. Se você veio do Instagram, me dá um roupa. Se você veio do YouTube, principalmente você que veio do YouTube, me avisa aí, cara. Me dá um roupa aí, me dá um joinha aí. Dá like, comentário, vamos engajar esse vídeo aí para que todo mundo tenha esse conteúdo aí democratizado, digamos assim, né? Sem mais delongas, senhores, vamos começar. São 20 questõezinhas ali que eu separei, que eu mesmo montei, baseado na banca IFC, na banca IBFC. Creio que vai ser bem proveitoso ali. Eu peguei questões de 23, 24 e 25 e adaptei para a realidade do Código da Polícia Militar, beleza? Então, assim, o Código da Polícia Militar, ele é uma novidade teórica de conteúdo para o concurso da Polícia Militar, beleza? Então, o que eu farei? Eu farei apenas, eu fiz algumas adaptações de acordo com a banca, beleza? E dei uma inovada aí também, beleza? Então, não, se você procurar lá no concurso, TEC, não tem questões desse tipo de conteúdo. Então, eu fiz assim, um cambalachozinho ali, beleza? Mas também, senhores, o que eu também fiz? Eu separei ali entre 7 fáceis, 7 médias e 5 difíceis, a fim de que todo mundo consiga 6 difíceis. Assim que todo mundo entenda aí o conteúdo, como que vai cair mais ou menos, beleza? Para você não errar algo muito fácil, mas também não errar algo muito difícil. Eu graduei a dificuldade da questão, beleza? Vamos lá, sem maiores delongas, vamos começar. Código da Polícia Militar. Vamos começar bem de levezinho, né? Bem de levezinho aí, ó. Conforme o Código da Polícia Militar, o grau hierárquico do oficial, conferido por decreto, confirmado em carta patente, é denominado o quê? Antiguidade, graduação, precedência, posto, ciclo e o ciclo. Nesse conteúdo aqui, senhores, o que eu espero que vocês tenham dúvida. Obviamente, claro, você que já foi militar aí do Exército, da Aeronáutica, eita porra. Você que já foi militar aí conscrito, você já sabe que qual é a sua dúvida, qualquer questão. Mas você sempre terá dúvida com relação a posto, graduação ou posto. Se você está longe disso aqui, porra, você está muito longe mesmo, você não sabe nem o básico do militarismo, beleza? E se você não sabe o básico do militarismo, cara, é complicado. É bom você dar uma estudadinha, beleza? Então, assim, para você não confundir lá na frente, tomar uma posição de graça. Então, assim, vamos lá. Mas eu vou fundamentar para os senhores aqui, beleza? Eita. Vamos lá. Vamos cortar num vídeo, foda-se. Vamos lá. Vocês têm que saber a diferença entre graduação e posto. Graduação e posto, beleza? Graduação e posto. Que pariu, peraí. Ó, posto. Posto. Eu não vou cortar, foda-se. Posto é aquilo que é integrado para o oficial. E graduação é aquilo que é a carreira da praça, beleza? A praça ela é dividida em graduações, o oficial é dividido em posto, beleza? Então aqui, ó, começa como aspirante oficial, vai para segundo tenente, primeiro tenente, aí vai para capitão, major, tenente coronel e coronel, o famoso coronel full, né?
na praça. Vai começar como, no caso de vocês aí, aluno, soldado, terceira classe. Depois vai para aluno, soldado, segunda classe. Depois vai para soldado, primeira classe. Aí vai para cabo. CB é comandante de batalhão, né? Que ninguém manda mais no militarismo que para cabo. Brincadeira. Aí vai para terceiro sargento. Aí vai para segundo sargento. Primeiro sargento. E finaliza a carreira como subtenente. Beleza? Então é isso. Vamos lá. A questão quer perguntar qual que é o grau hierárquico do oficial. E o grau hierárquico do oficial é o posto. Não tem dúvida nenhuma. Vamos lá? Conforme o código, o grau hierárquico da praça. Você já viu ali? É a graduação. Beleza? É a graduação. Vamos lá. Segundo o artigo 47 do Código Municipal do Paraná, o ato pelo qual o militar presta juramento solene, subordinação às leis, seu dever é definido como juramento solene de disciplina, juramento solene de dever militar, de compromisso, obediência ou juramento de lealdade. Cara, você que não está muito ligado, se você não viu nada do Código de Polícia Militar, você vai achar que é juramento de lealdade. Porque, pô, é um juramento, tá aqui, pela lógica, juramento solene, juramento de lealdade, né? Mas não, meu caro mancebo, não. O juramento que você vai prestar é o juramento de compromisso, beleza? É um compromisso. Isso aqui pode cair na sua prova? Cara, acho muito difícil. Acho muito difícil que isso caia na sua prova. Porém, se cair, você já vai saber como desenrolar esse bizu aí, beleza? Então, falando em juramento, artigo 47 do Código da Polícia Militar é juramento de compromisso, beleza? Pode ser que ele faça alguma parte do juramento, pode ser que ele faça um verdadeiro ou falso, porém, o juramento é de compromisso, beleza? Vamos lá. Em caso de igualdade de posto ou graduação entre militares da corporação, a precedência hierárquica é assegurada primariamente pela qual? Pela data de nascimento, pela data de praça, pela antiguidade relativa, pelo maior tempo de serviço ou pela hierarquia dos graus anteriores. Gabarito letra C, senhores. Antiguidade relativa. Se você viu o vídeo lá da fundamentação teórica que eu fiz sobre as antiguidades, você vai saber que é por conta por conta do tempo que ele está no grau em si, beleza? Então o que acontece? Tem lá dois antigões lá, Tício e Mévio. Tício e Mévio são dois antigões lá, sendo dois antigões, os dois são primeiro sargento. Os dois são primeiro sargento, beleza? Porém, o que define entre a antiguidade entre Tício e Mévio? Espera aí, só um momento. Tício e Mévio são primeiros sargentos. O que define a antiguidade entre eles? Primeiramente, antiguidade relativa. Isso quer dizer o quê? É o tempo que cada um foi primeiro sargento. Pode ser que Mévio tenha sido graduado primeiro sargento no dia 2 de maio. E Tício foi graduado no dia 31 de maio, janeiro, fevereiro, março. De março. Fevereiro, março. Quem é mais antigo? Tício, beleza? Aí depois vem outros pormenores lá, beleza? Vamos lá. De acordo com o artigo 25, nenhum militar pode dispensar honras e sinais de respeito devidos ao seu grau hierárquico. Beleza? Salvo em qual situação? Qual a situação que você não precisa prestar continência, que você não precisa, sei lá, julgar a bandeira, que você não precisa fazer as honras militares, sinais militares? Gabarito letra Charlie, senhores. No funeral, beleza? No funeral. Show? Sexto, um dos deveres do militar, conforme ele está no artigo 102, é fazer parte ativa de firma comercial. Porra, pelo amor de Deus, não, né? Exercer função remunerada em empresa industrial. Porra, pior ainda, né? Porque o cara já é militar. Se o cara é militar, o cara não pode, justamente isso, né? Ele não pode ter uma função remunerada, ele não pode ser sócio proprietário de uma firma comercial, beleza? Vamos lá. Ser discreto em suas atividades e maneiras. Tá bonitinho. Dispensar honra e sinais de respeito em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião, não, né? Sabe que é salvo funeral. Fazer comentários sobre assunto de serviço em público. Pô, pior ainda, né?
Aqui, Charlie também é o gabarito, beleza? Nossa, bastante Charlie, né? Vamos lá. Os militares da corporação são agrupados em ciclos hierárquicos que são idênticos aos de qualquer outra instituição. Vamos lá. Polícia Federal, Força Aérea, Marinha, Exército ou Guarda Municipal. Porra, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ciclos, o que é ciclos, na verdade? É aquele bizu lá que eu te mostrei na aula de fundamentação teórica, onde mostra lá os ciclos de oficiais, oficial superior, oficial. Vamos lá. Onde fala que o soldado e o cabo são meros elementos de execução. Que o sargento ele é auxiliar dos oficiais. Tem um nomezinho técnico aqui que agora de branco eu esqueci. Eu não vou usar o Google no meio da aula. Mas qual que é a divisão do ciclo que tem aqui? Vamos lá. O coronel. Qual que é a divisão? Coronel, tenente-coronel, major. Eles são um ciclo. Capitão é outro ciclo. Tenentes, eu vou colocar no plural, porque são primeiro tenente, segundo tenente, e o aspirante. É um outro ciclo. Aqui, sargentos. Peraí. E nas praças. É sub e sargentos. Um ciclo. E o outro ciclo é cabo e soldado. São outros ciclos, beleza? Ciclos hierárquicos. E é de acordo com o exército, beleza? Até porque nós somos tropa auxiliar ao exército brasileiro, fechou? Vamos lá. No caso de igualdade de antiguidade em posto de graduação, a precedência prevalecerá sucessivamente por quatro critérios, conforme o artigo 24, parágrafo 2º. A antiguidade nos graus hierárquicos anteriores, data de nascimento, data de praça. Data de praça, antiguidade nos graus hierárquicos anteriores, data de nascimento. Vamos lá. Antiguidade nos graus hierárquicos anteriores, data de praça, data de nascimento. É boa. Data de nascimento, você quer saber a ordem no caso, né? A ordem é essa aqui, Charlie. É a data do grau hierárquico anterior, data de praça e data de nascimento. Fechou? Show. Vamos lá. 9. Almanaque Militar da Corporação, conforme o artigo 26, deve conter, entre outras informações, a relação nominal de todos os comandantes de unidades atuais. Não, já está errado. Somente oficiais da ativa, o grupo de distintos classificados por posto ou antiguidade. Porra, pior ainda, né, senhores? Pior ainda. Todos os ex-comandantes e dos oficiais da ativa, da reserva e reformados por grupos distintos. Charlie é o gabarito, beleza? Vamos lá. 10. Referente ao matrimônio, o Código da Polícia Militar estabelece distinções entre oficiais e praças, beleza? Qual das alternativas abaixo reflete corretamente essa distinção, conforme o artigo 111? Lembrando que isso aqui é letra morta. Hoje em dia não se aplica mais. Porém, antigamente, o militar ele deveria pedir uma autorização para poder casar. Beleza? Tanto que a lei da lei fala em contrair matrimônio. Até parece que o cara estava doente, né, cara? O cara não está doente, pô. O cara casou. Mas vamos lá. Só que para casar, qual que é a diferença aqui? O oficial precisa comunicar a reação do ato ao comando geral, enquanto a praça necessita de prévia autorização do mesmo comando. O que isso quer dizer? O soldado ele tem que pedir autorização para o capitão. Já o capitão ele tem que pedir, ele tem que informar, autorizar, informar. Tem que avisar o coronel. Só que, porra, senhores, sendo bem sincero, hoje em dia, isso é para questão de prova. Isso aqui é para questão de prova. Hoje em dia, cara, não existe. A pessoa comunica, obviamente comunica, tem todo o trâmite de parte lá, que tem que ter autorização do tempo lá. Só que assim, a pessoa se adianta antes, né? Por exemplo, se a minha esposa, que não é militar, é uma paisana, ela quer casar no dia 10 de novembro, eu vou respeitar o trâmite de parte lá interno, beleza? Então eu tenho que mandar antes, eu me adianto antes, para que não tenha nenhuma intercorrência depois. Cara que nunca dá, né? Pelo amor de Deus, nenhum oficial hoje em dia vai querer, tipo, esse praça não vai casar. Foda-se isso, né? Mas faz parte.
beleza? Tá na letra de lei e ela tem que ser respeitada, beleza? Então, assim, oficial, ele comunica o comando geral, enquanto o praça precisa de autorização do mesmo comando, do seu comando, beleza? Bravo é o gabarito. Vamos lá, 10. No juramento solene prestado pelos elementos que se alistam na corporação, um dos compromissos assumidos é regular sua conduta pelos princípios legais apenas durante serviço. Puta que pariu, né? Regular minha conduta pelos princípios da moral, não é só durante serviço. Beleza? Tratar com rigor e distanciamento os seus companheiros de armas. Rigor e distanciamento. Seus companheiros, pelo amor de Deus. Cumprir rigorosamente as ordens das autoridades competentes. Defender apenas o interesse do Estado e não da pátria. Porra, pelo amor de Deus, né? Votar-me inteiramente ao serviço particular. Caralho, né? Se você errou isso aqui, meu jovem, você, pelo amor de Deus. Joga o gabarito. Beleza? Qual a obrigação? Qual a obrigação do superior para com seus subordinados, conforme os estabelecidos no 103? 103, juramento. Logo, aqui, ó, tratá-los em geral, com bonidade, os recrutas com benevolência, interesse e consideração, evitando familiaridade. Tratar com familiaridade para fortalecer os laços. Não, pelo amor de Deus. Utilizar de rigor extremo para garantir a disciplina. Delegar toda a responsabilidade, mantendo apenas a supervisão geral. Fazer comentários públicos sobre o desempenho de cada um, pelo amor de Deus. Então aqui, ó. Charlie é o gabarito, beleza? De novo. Vamos lá. 13. O militar da reserva, quando convocado, terá seus deveres equiparados a qual grupo de militares? Vamos lá. Você está na reserva. Você já 30 anos de serviço, mas você voltou. Voltou lá para ficar mais 5 aninhos. Porque o tempo da compulsão é de 35 anos. Aí você decidiu se aposentar lá, foi para a reserva, e aconteceu uma catástrofe lá, aconteceu uma guerra mundial. O que vai acontecer? Quem estava na reserva voltará para a ativa, beleza? E quem estava na reforma fica na reforma. Quem estava na reserva voltará para a ativa. Então ele vai ter qual dever equiparado? Equiparado aos militares da ativa, pô. Beleza? Se você voltou à ativa, não tem por que você ter deveres equiparados aos reformados, ou a outros militares, ou na atividade. É ativa, pô. Se você voltou da ativa você vai ter que respeitar, beleza? Em relação à prática da profissão liberal, pelo militar, ao artigo 107, parágrafo 2º, permite-se, no meio civil, desde que atendidas quais condições principais. Quer dizer o quê? Eu sou um militar estadual do Estado do Paraná. O que eu posso fazer de outras atividades liberais, outras atividades profissionais? Vai estar aqui. Vamos lá. Que seja da área jurídica ou médica, sem relação com a atividade de corporação. Pô, nada a ver. Não tem especificação nenhuma disso aí. Beleza? Que haja correlação com as suas atividades da corporação e não prejudique o serviço. Me conta isso aqui. Que seja exercido apenas no dia de folga e sem qualquer remuneração. Porra, pior ainda. Não, pode ser remunerado sim, cara. Seja autorizado pelo comando geral, independente da correlação com o prejuízo do serviço. Porra, pelo amor de Deus. Depende da correlação do prejuízo do serviço. Beleza? Que não envolva atendimento ao público ou utilização de conhecimentos militares. Nada a ver. Bravo ao gabarito. Beleza? Vamos lá. 15. O artigo 106 do Código diferencia a inobservância do dever militar, classificando-a em transgressão disciplinar e crime militar. Conforme este artigo, qual a relação entre as classificações? Vamos lá. 15. A inobservância é sempre crime militar. A transgressão é apenas uma falta leve. Nada a ver. Nada a ver. Vamos lá. Eco. Não há diferença substancial entre observância e violação do dever para fins de... Nossa, nada a ver também. O crime militar é uma forma mais leve e transgressão disciplinar. Não, nada a ver. O crime é mais grave que a transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar é devida apenas se não constituir crime militar. Nada a ver também. A transgressão, ela pode ser até um crime, ela pode até ser em conjunto com o crime militar, beleza? Um ato pode ser tanto uma transgressão quanto um crime, beleza? Exemplo, Gabriel, um exemplo de um ato que pode ser um crime como uma transgressão. Dormir em serviço. Dormir em serviço, pelo nosso regime disciplinar, é um crime militar, desde que você não acabe despencando de serviço. Você estava tão cansado que você acabou desmaiando, digamos. Você desmaiou em serviço por excesso de cansaço. Você estava com excesso de cansaço. Apesar de você dormir em serviço, você
apesar de ser uma transgressão disciplinar, não é um crime. Agora, se você foi para a base, foi para a base, foi para a companhia lá, e você tirou o colete, tirou o coturno, tirou a farda, vestiu um pijama, e durante a hora de serviço você estava dormindo, crime militar está configurado, beleza? Então, bravo é o gabarito. Vamos lá. 16. Considerando o artigo 106, parágrafo único, sobre o concurso de crime militar e transgressão disciplinar, decorrente do mesmo fato, qual a regra se aplica? São aplicadas as penas relativas ao crime militar e à transgressão disciplinar cumulativamente? Não sei. É aplicada apenas a pena relativa à transgressão. Nada a ver. É aplicada apenas a pena relativa ao crime militar. O militar pode escolher entre cumprir a pena do crime militar ou não. O militar não escolhe nada. A situação deve ser julgada primeiramente na esfera disciplinar e posteriormente na criminal, não necessariamente. Beleza? O julgamento das esferas, ele é em conjunto. Pode ser que o criminal acabe antes, pode ser que o disciplinar acabe antes. Mas eles são sempre julgados, beleza? Em conjunto. Aqui, senhores, me vê como Charlie Gabarito, beleza? Aplicada apenas a pena relativa ao crime militar. Fechou? 16. Parágrafo único 106. No concurso de crime militar, eles são somente aplicada a pena relativa ao crime. Beleza? É parágrafo único do artigo 106. Fechou? Vamos lá. Conforme o artigo 108, parágrafo único, sobre a responsabilidade militar no cumprimento das ordens, o correto é afirmar que o executante de uma ordem superior fica sempre exonerado de responsabilidade. Nada a ver. Se o cara te mandou fazer uma... Se o superior mandou os senhores fazer alguma função e você acabou fazendo alguma cagadinha, você vai responder por isso, beleza? Mesmo que aquela ordem seja ilegal, você ainda responderá, beleza? O executante de uma ordem superior não fica exonerado de responsabilidade pela prática de qualquer crime. Exatamente, tá certo. Acho que é isso, né? Dá o gabarito. 17, né? Exatamente, dava gabarito. Porque o executante de uma ordem superior não fica exonerado da responsabilidade pela prática de qualquer crime, beleza? Responsabilidade pelo executante de ordem superior recai integralmente sobre a autoridade que o mandou, nada a ver. Não é porque o cara te mandou que ele vai responder. Muito pelo contrário. O executante só responde se a ordem for manifestamente ilegal, nada a ver. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre, beleza? E se você cumprir uma ordem manifestamente ilegal e depois falar que foi comandada para isso, você responderá igual, beleza? A exoneração de responsabilidade ocorre apenas se a ordem for escrita. Nada a ver. Nada a ver. Vamos lá. Artigo 107. Estabelece vedações à participação dos militares em atividades comerciais ou industriais. Qual situação abaixo não é permitida ao militar em atividade, conforme o caput desse artigo? Qual não é permitida? Exercer função remunerada em empresa industrial. Tá estranho, né? Praticar profissão liberal com correlação à atividade militar. Pode fazer isso. Exercer emprego remunerado em empresa industrial. Nossa. Não, isso aqui é vedação, tá? Vedação, beleza. Vedação, pode fazer. Vedação. Fazer parte de firma comercial. Vedação. Ser sócio cotista de uma empresa sem participação ativa. Se você não tem participação ativa, você pode ser sócio. Então, logo, alfa ou gabarito. Beleza? Vamos lá. 19. A inobservância, falta de ação, negligência no cumprimento dos deveres militares, especificados em lei regulamentados, pode acarretar quais tipos de responsabilidade consumante a legislação em vigor? A inobservância ou a falta de cuidado, né? Vamos lá. 19. Você pode responder tanto civil, quanto penal, quanto administrativa. Beleza? Então aqui, vamos lá. A pena disciplinar? Não, nada a ver. Não é apenas administrativa. Fechou? Responsabilidade funcional, ADM. Pecuniária civil.
Sim. Disciplinar, ADM. Ou penal, também, daí é criminal. De boa, por enquanto tá certo. Civil e penal apenas? Não, nada a ver. Tem ADM também. Exclusivamente pecuniária? Não, nada a ver. Porque tem a criminal também. Militar ou civil, dependendo não é dependendo, eu vou responder as 3 esferas. Então, bravo é o gabarito, beleza? Vamos lá, 20. 20 e última, senhores. De acordo com o artigo 110, a responsabilidade do militar é sempre pessoal. Esse artigo também trata da relação entre a absolvição de crime imputado e a indenização por prejuízo material causado. Qual a implicação desta relação? Vamos lá. A responsabilidade do militar é sempre pessoal. Esse artigo também trata-se de relação entre a absolvição do crime imputado e a indenização do prejuízo material causado. Qual a implicação dessa relação? Essa questão ficou boa, tá? Essa questão ficou boa. Vamos lá. A absolvição do crime imputado exonera militar e indenização do prejuízo material. Não, nada a ver. Não é porque você não cometeu um crime que você não tem que ressarcir o erário, beleza? Financeiramente falando. Exemplo, bateu a viatura. Se você bateu a viatura, você pode deixar de responder por conta de uma negligência, prudência e perícia no volante. Porém, você ainda pode ter que pagar os danos causados por esse acidente, beleza? A responsabilidade pela indenização do prejuízo material recai sobre o Estado, não sobre o militar. Muito pelo contrário. A responsabilidade pela indenização do prejuízo recai sobre o militar. Beleza? Então, bravo também está errado. A absolvição do crime imputado não exonera o militar da indenização do prejuízo material por ele causado. Tá bonitinho. A responsabilidade pessoal aplica-se apenas à esfera penal e não pecuniária. Nada a ver. Delta. A indenização por prejuízo material só é devida se houver condenação criminal. Também nada a ver. Charlie é o gabarito, beleza? E aqui, senhores, está aqui o gabarito, o gabarito comentado, qual é a questão e qual o artigo, beleza? Com a fundamentação teórica certinha, beleza? Qualquer coisinha, senhores, se você tem interesse nesse material, entre em contato comigo no Instagram ou no comentário aqui desse vídeo, que eu mando para você gratuitamente, beleza? Faz assim, senhores, me segue lá no Instagram, me manda o roupa, ó, quero material, que eu mando para você lá, beleza? No mais, senhores, é isso aí. Valeu, falou! Até mais. Ah, e até amanhã, que amanhã vai ter também as outras gravações. Fechou? Valeu, falou. Até mais.